o uso medicinal do canabidiol tem se tornado uma alternativa ao manejo da dor crônica de como é feito na medicina tradicional. Para explicar para a gente um pouco sobre esse tratamento, nós recebemos aqui no programa Entrevista o Dr. Breno Meira, que é médico ortopedista com atuação na área de dor crônica. Gostaria de agradecê-lo por ter aceito o convite para conversar sobre esse importante e útil assunto aqui para quem nos ouve e nos assiste. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, eu agradeço o convite da TV Câmara para falar um pouquinho sobre esse assunto e agradeço a todo mundo que está nos assistindo também, para a gente conversar um pouquinho sobre o uso dos derivados de cannabis, né, do canabidiol, no manejo da dor crônica. Vamos lá, acho que a pergunta básica, né, arroz com feijão aqui. Para quais situações o uso do canabidiol na medicina é recomendado? Então, na verdade, tudo começou, né, por causa de pacientes com crise convulsiva, crianças. Foram os pacientes que tiveram mais atenção, né, foi quando a medicina deu mais atenção para o uso do canabidiol, né. Então, foi isso que tornou possível, né, que fez com que a Anvisa, em 2019, liberasse a substância para utilização medicinal no Brasil, né. Só que é importante ressaltar que, na verdade, essa substância é o canabidiol, né, diferente do cannabis, todo mundo pensa, todo mundo acha que o canabidiol ele tem a ver com a planta cannabis, mas não, ele é apenas uma substância que causa poucos efeitos colaterais, assim, e também não tem aquele efeito psicotrópico, né, que a gente fala que é o efeito do THC, que é quem causa os maiores efeitos colaterais da parte do cannabis, né. Então, o canabidiol é liberado desde que ele tenha menos de 0,3% de THC. Então, essa é a substância que a gente consegue utilizar e prescrever de acordo com a Anvisa, né. Então, muitos laboratórios já estão conseguindo autorização para liberar a medicação para vender aqui no Brasil. O único problema é a matéria-prima, que ela não pode ser produzida no Brasil, né? Então, assim, ela começou com esses casos, mas aí acabaram que, como a gente tinha essa facilidade de utilizar a medicação, a gente acabou utilizando criando pesquisas, né? Para dor, para Alzheimer, para Parkinson. E o meu foco mesmo é a dor crônica, né? Mas eu tenho colegas neurologistas, psiquiatras que também utilizam em outras doenças. E nisso abriu espaço. E a gente começou a perceber que tem bastante diferença, dá bastante diferença em pessoas, que aí chego para responder a sua pergunta, na verdade aquelas pessoas que já tentaram vários tipos de tratamento para dor crônica, né? Pessoas com fibromialgia, ou com alguma lesão que a pessoa tem uma doença que ela não pode fazer uma cirurgia. Então a gente acaba, nesses casos que a gente tem que tratar a dor e não somente a doença, a gente tem que dar aquele atendimento mais personalizado, então a gente acabou utilizando o canabidiol de acordo com o que a Anvisa libera pra gente, que a Anvisa permite, e eu percebi com os meus pacientes, assim como alguns outros profissionais, que a gente tem tido resultados muito positivos, né? Então, assim, é algo que surpreendeu bastante. E, assim, tem bastante pesquisa, mas ainda falta muito, muito mais do que estudar sobre o assunto, né? Então, é algo que ainda está no início, né? Está bem no começo. Uhum. De que forma, então, a substância, o canabidiol, atua no organismo na redução, né, nesse movimento de minimizar uma dor crônica? Na verdade, é o seguinte, eu falo que, vou dar o exemplo de uma doença que é bem comum, né, a fibromialgia. Quando nós temos a dor causada pela fibromialgia, o que acontece? Nós temos um negócio, para poder explicar, a gente tem um negócio que chama limiar da dor. O que é o limiar da dor? É o estímulo que eu preciso, que a pessoa precisa como que ela vai interpretar aquele estímulo, o estímulo que ela precisa para causar dor. Então, um exemplo que eu sempre dou no consultório para os pacientes é o seguinte: imagina que eu pego um alfinete, para causar um estímulo, eu espeto uma pessoa que está ao seu lado e a outra pessoa. Pode ser que uma não sinta nem dor, a outra sinta uma dor leve e a outra sinta uma dor absurda. Então, por que isso acontece? Porque o estímulo da dor, esse estímulo que a gente recebe, ele vai até a medula, que é o que fica lá, aquele canal que fica lá no meio da coluna, e dali existe uma teoria que a gente fala que é o portão da dor. Ali ela vai ser modulada, ou seja,
a gente vai ver como que o nosso cérebro, como que ela vai levar aquela mensagem para o nosso cérebro. Alguns neurônios, eles inibem um pouco, então eles diminuem a dor, e outros eles excitam. E aí aumenta a dor. Então, às vezes, um estímulo que, na verdade, era apenas um tato, numa pessoa que tem um limiar da dor baixo, ele vai ser uma dor. E aquilo virou um ciclo, que a gente tem um efeito, tem até um nome que chama wind-up. Esse ciclo, ele vai gerando vários estímulos, e aqueles estímulos pequenininhos, eles acabam se tornando cada vez mais potentes, eles potencializam. Isso gera resposta inflamatória no corpo, então por isso que a pessoa às vezes fala, eu tenho a dor aqui, mas inflama aqui, dói tudo, né? E isso vai potencializando e vira um ciclo vicioso no próprio organismo, que aí a gente não consegue se livrar daquela dor, porque os neurônios lá da medula, eles estão hiperexcitados, né? Eles estão aumentando aquela sensibilidade que era para ser, aquela sensibilidade que a gente era para sentir algo leve, vira algo, o nosso cérebro entende como algo muito mais forte, muito mais pesado. Então, como que ele funciona? Ele funciona atuando nessa parte. Então, ou seja, a gente tem os receptores canabinoides no corpo inteirinho. E ele atua estimulando uma substância que o nosso próprio corpo também produz, chamada anandamida, que essa substância ela vai tentar modular, ou seja, ela vai tentar equilibrar essa parte da dor, aumentando o limiar da dor. Existem outros remédios que fazem isso, né? Que a gente usa primeiro, sempre tenta antes, claro, do canabidiol, que é a gente tem por exemplo, um que ele é classificado como antidepressivo, que é do duloxetina, tem a pregabalina. Mas assim, acaba ocorrendo bastante falha com esses medicamentos, né? Tanto que os pacientes que a gente pega, o paciente que normalmente eu atendo, ele já tentou todo esse tratamento e não deu certo. Então, eu posso dizer que assim, o canabidiol, dentro do óleo dos derivados de cannabis, ele é um bom modulador da dor, entendeu? Então, ou seja, ele controla a dor, ele aumenta o limiar da dor, ou seja, ele faz com que um estímulo precise ser maior para causar dor, entendeu? Então, esse é o ponto que ele atua. E aí tem aqueles casos, aquelas sintomas que a gente vê, né? Alguns sintomas que melhoram, mas que assim, a gente não pode assim, afirmar porque não tem muita pesquisa ainda em cima disso. Então melhora, a gente percebe que os pacientes falam que melhora bastante a parte do sono, a qualidade do sono. Melhora algo que eu tenho notado bastante é a parte de disposição. Então o paciente às vezes fala, eu não tinha vontade de fazer muitas coisas e agora eu consigo, por exemplo, eu tenho ânimo para ir no mercado ou para iniciar uma atividade física, que eu falo, o mais importante para quem tem a dor crônica é mudar o estilo de vida, né? Então a pessoa, mas para isso ela tem que ter um ponto inicial, né? Senão ela não consegue, tem que ter um gatilho, né? Então eu falo que não adianta nada você tomar só o medicamento e não mudar o seu estilo de vida, né? Então eu sempre falo isso para os pacientes. E é mais ou menos dessa maneira que ele atua. Ainda não se sabe exatamente com detalhes, porque é algo muito novo. Então assim, ele atua também, por exemplo, em tal área do cérebro ou em tal lugar. A gente ainda não tem esse grau de detalhes, mas a gente sabe como ele atua de um modo geral, entendeu? Ainda falta muito estudo sobre o assunto, né? Mas a gente sabe que ele atua desse jeito. Por enquanto, a gente vê que tem poucos efeitos colaterais, no caso do canabidiol. Em caso de outras substâncias derivadas de cannabis, pode ter efeitos colaterais muito, a gente fala que exacerbados, né? Que pode incomodar um pouco a pessoa, tudo. Mas no caso do canabidiol, normalmente tem poucos. Cada um reage de um jeito, né? Mas, no geral, de modo geral, é mais ou menos assim que funciona. Doutor, quando a gente pensa em dor crônica, né? A gente já pensa na fibromialgia, como você comentou, naquelas dores, dor na coluna, dor no joelho, mas há alguns apontamentos de que o canabidiol é interessante também para tratamento de doenças como Alzheimer. Você comentou que ainda não há estudos muito aprofundados com relação à atuação do canabidiol no cérebro. Isso já acontece? É possível? Há algum indicativo? Então, como funciona no caso das enfermidades neurológicas? Das neurológicas é o seguinte, ainda não se sabe exatamente como que funciona, né? Existem teorias do funcionamento, mas o que eu posso relatar é que minha experiência maior é com a parte de dor, mas eu posso relatar de um caso que eu entrei com o derivado de cannabis, né? No caso do canabidiol, e um paciente com Parkinson, não para tratar o Parkinson, porque normalmente eu encaminho para o colega que é o neurologista, que é mais focado nessa área. Mas eu entrei porque ele tinha muita espasticidade, que a gente fala, quando a pessoa tem uma rigidez muscular, e isso causava muita dor. Então eu acabei entrando para isso, e depois já eu encaminhei para a especialidade adequada, tudo.
E nisso eu percebi, no retorno deste paciente, que ele teve bastante melhora dos tremores, entendeu? Então, assim, é claro, é um caso isolado, né? Existem relatos de casos também disso, mas ainda falta um estudo. Estudo que a gente fala assim, que precisa ter muitas pessoas, tem que ter todo um controle e tudo. Então, um relato de caso, assim, no meio científico, ele não tem tanto um poder, assim, ele não pode ser levado tão a sério, né? Que a gente tem os níveis de evidência, né? Ele é nível D, que a gente fala que é praticamente a opinião de um especialista. Então, sendo o mais confiável, nível A, entendeu? Então, a gente vê, eu tive essa experiência com esse paciente, claro, mas assim, outra parte que eu vejo, relatos de colegas também, né, que ainda falta muito estudo, na parte de Alzheimer, é que ele não vai fazer a pessoa voltar ao normal e ela vai voltar a ser como ela era antes, entendeu? Então, o que eu percebo é que foi me relatado isso, claro, eu informo é que assim, a pessoa que tem a demência, ela tem muita dificuldade de entender as coisas. Por exemplo, ela tem uma dificuldade de entender que uma escova de dente é para colocar na boca e escovar os dentes. Então, facilita esse caminho, entendeu? Ela entender que aquele copo de água é para colocar na boca e tomar água. Mas não vai fazer ela voltar ao normal, nem nada, entendeu? Mas, assim, o que a gente busca nesse caso é dar qualidade de vida para o paciente, né? O que eu busco na parte de dor, como os neurologistas também, o pessoal que trata a parte da psiquiatria também, que eles também têm o uso em casos de doenças que eles não conseguem tratar com os medicamentos convencionais. Então é mais ou menos nesse sentido. Mas por enquanto, o que a gente usa, ela nunca é primeira escolha para nada. Então às vezes foi paciente para mim pedir, olha, eu queria tomar, eu falei, não, mas você já fez tratamento? Não. Eu falei, então não, então a gente tem que fazer o tratamento convencional, porque muitas vezes o paciente já no tratamento convencional ele melhora. Então tem um pouco essa parte também, né? Por isso que eu sempre informo para as pessoas, ó, não é assim, já chega aqui já vai ser prescrito por qualquer profissional, não é desse jeito que funciona. Uhum. Tem todo um controle, tem toda a gente fala que tem uma anamnese, né, que a gente avalia, a anamnese é a história que a gente faz do paciente, né? Tem o exame físico, que às vezes é importante, então tem os exames complementares, né, que ele já fez, ressonância, eletroneuromiografia. Então tudo isso é levado em conta e, claro, inclusive o tratamento que já foi feito. Para a gente ver se naquele caso é cabível a utilização dessa substância ou não. É mais ou menos nesse sentido. A gente sabe que cultivo e produção, né, são proibidas no Brasil, né? Como você comentou, é uma substância que tem que ser importada. O tratamento acaba ficando caro para o paciente de uma forma geral. A rede pública custeia. Em que situações? É muito difícil? O acesso é fácil? Como funciona o acesso ao tratamento por canabidiol no Brasil? Esse é um ponto importante, né? Aqui, na verdade, funciona da seguinte maneira. Existem associações que elas têm permissão para plantar e cultivar, produzir e vender, mas aí precisa de todo um laudo, uma autorização, eles têm autorização judicial para isso. Com finalidade medicinal. Com finalidade medicinal, que no caso um exemplo que eu cito é uma que às vezes eu prescrevo que é a Abrace, que ela fica lá na Paraíba. Então a Abrace é um exemplo de uma associação que eles produzem, eles têm autorização para isso, já faz 10 anos, então eles começaram já com isso antes dessa autorização da Anvisa em 2019, eles já produziam. Existe também como importar, você pode importar a substância. No caso, normalmente, elas vêm dos Estados Unidos, muito comum dos Estados Unidos, tem da Europa, tudo. A que eu utilizava mais normalmente vinha dos Estados Unidos, na região do Colorado. Então é uma substância que a gente importava, não é difícil também, você precisa de uma autorização da Anvisa e normalmente existe um representante destas empresas que trabalham com isso, que eles auxiliam a pessoa, entendeu? Eles vão às vezes até a casa da pessoa e auxiliam a fazer essa importação. Não é um processo muito difícil, mas eles auxiliam. Agora também, recentemente, teve um laboratório que ele conseguiu colocar nas farmácias. Então, esses que estão na farmácia, então ficou muito mais fácil de você ter acesso. É porque antes, na farmácia, a gente só tinha a substância canabidiol isolada. Mas no caso, para algumas doenças, essa é o essencial. Mas no caso da dor, a gente precisa de um óleo mesmo, que ele tem o canabidiol, que a gente chama de full spectrum, mas ele também tem um pouquinho de outros fitocannabinoides, que são substâncias da planta. E para a dor, esse que é o ideal. Então, a parte de valor, mais ou menos, é o seguinte, todos eles
tem mais ou menos um valor parecido. Antes tinha muita discrepância do que tinha na farmácia, para o importado ou para o da associação. Hoje é mais ou menos parecido. Em termos de valor, assim, é em média, assim, o tratamento ele custa em média uns R$ 300 por mês, entendeu, para as pessoas. Então, é um tratamento que não é muito acessível e parte do SUS, por exemplo. O SUS, o paciente normalmente ele tem que entrar na justiça para conseguir, porque não é uma medicação padronizada, né? Então, ele tem que entrar na justiça e às vezes consegue, às vezes demora um pouquinho mais, entendeu? Depende muito de como ele vai justificar que ele necessita, depende do caso também, entendeu? É porque normalmente para você conseguir uma substância, você tem que já ter esgotado todas as formas de tratamento já, né? E provar que aquela substância está melhorando, né? Então, normalmente é nesse sentido. Então, isso enquanto não pode cultivar de maneira medicinal no Brasil, então a gente acaba encarecendo o produto e acaba ficando um pouco inviável, por exemplo, em alguns, por exemplo, no Sistema Único de Saúde, porque seria um medicamento muito caro para utilização, né? Existem os medicamentos mais caros, mas normalmente são menos pessoas que utilizam, né? Então eu imagino que se começa, assim, a tendência daqui para frente para os casos de dor crônica, pela quantidade de pessoas que tem, é utilizar cada vez mais, entendeu? Até interessante você comentar sobre isso, porque a gente tem um dado aqui na nossa pauta, né? Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Estudos da Dor. 37% da população brasileira, né? Cerca de 60 milhões de pessoas, relatam sentir dor de forma crônica. E é uma porcentagem ainda maior quando o assunto é mialgia, 63%, e artrose, 80%. Sim, sim. Quer dizer, não só... e eu vou aproveitar, já vou colar com a próxima pergunta que eu ia fazer, que já que você tem uma atuação na área da dor crônica, por que as pessoas sentem tanta dor hoje, né? O que a vida moderna tem provocado na nossa rotina que faz com que a gente sinta tantas dores? É sedentarismo? É a forma como a gente tem se posicionado, dependido da tecnologia para o nosso dia a dia? E quanto tempo pode demorar um tratamento? É um tratamento com canabidiol? Tratamento médico, normalmente é um tratamento curto, é um tratamento prolongado, é um tratamento para a vida? Como funciona o tratamento? Então, é o seguinte, respondendo sobre a parte da quantidade de pessoas com dor hoje em dia, né? A dor, ela está muito relacionada ela não vem sozinha, a dor crônica, né? Ela vem junto com outras, normalmente é difícil a pessoa ter dor crônica e só a dor crônica. Ela vai ter ali um problema de estresse, uma dificuldade para dormir. Às vezes tem pessoas que têm até problemas sociais, que eu falo, de interação com outras pessoas. Porque, que nem que a gente fala, o que é saúde, né? O que é a pessoa estar bem de saúde? A gente fala que até a OMS fala, o bem-estar do ser humano é o bem-estar biopsicossocial, né? Então ele tem que estar bem da parte biológica, psicológica e social também. Então, ou seja, qualquer ponto ali que você tem afetado, você acaba desestruturando, você acaba tirando o corpo do equilíbrio, né? Então, hoje em dia é muita sobrecarga de informações, a gente vê que tem pessoas que ficam muito... por exemplo, antigamente não existia celular, então a pessoa às vezes saía do trabalho, ela desligava do trabalho, né? Hoje em dia a pessoa fica ligada às vezes, dorme pensando no trabalho, acorda pensando no trabalho, e isso vai gerando um estresse às vezes, né? A pessoa nem vai percebendo, quando ela percebe, ela já está ali num nível de estresse elevado, e isso diminui aquele limiar da dor que eu estava explicando, e tudo isso vem junto. Então, assim, não existe como a gente falar assim, hoje em dia é comprovado de que as pessoas têm mais dor por causa disso. Não, mas é o que a gente percebe, né? Que essa parte, assim, de a gente ficar mais dependente de tecnologia, da gente ter essa parte do trabalho ficar o tempo inteiro em cima das pessoas não... Às vezes, eu tenho muitos colegas médicos que não têm quase nenhum momento de lazer, eles trabalham praticamente todos os dias, inclusive final de semana. Então, é algo que uma hora leva a problemas, né? Do mesmo jeito que o estresse, a gente vê que o estresse dá problema cardíaco, dá problema de obesidade, às vezes, que são doenças, às vezes, pelo fato de a gente não praticar uma atividade física, da gente não ter tempo para cuidar do nosso corpo, né, que é importante, né? Do corpo que eu falo assim, não do corpo
biológico, mas também psicológico e da parte social também, né? Tem paciente que eu recomendo, ó, você tem amigos, você tem pessoas, então faz alguma atividade em grupo, assim você não fica pensando tanto na doença, porque na fibromialgia a gente viu, tem um estudo que mostra que quando a pessoa que tem fibromialgia, a área do cérebro dela que pensa na dor, ela está muito mais ativada do que as outras e ela fica praticamente funcionando o tempo inteiro. Então, às vezes, o fato dela pegar, sair, conversar com os amigos, com as amigas, fazer alguma atividade, que por isso que eu falo para a pessoa, faz um pilates, faz uma atividade física em grupo, isso já ajuda a pessoa a desligar um pouquinho aquela área e sentir um pouquinho menos de dor. Então, ou seja, pensar na dor gera mais dor, né? Então, tudo isso está relacionado, né? Hoje a gente vê que, é o que eu falo, o médico ele não tem que tratar o sintoma, ele tem que tratar o paciente. Ele tratar o sintoma, você dá um remédio, ele melhora da dor, mas depois ela volta. Tratar o paciente não, você tem que ver o que o paciente tem, ver se tem algum problema mais a fundo, ver se ele tem alguma coisa assim, às vezes é algo bobo, assim, algo fácil de resolver, mas a gente fica ali tratando sempre o sintoma. Por exemplo, a pessoa vai lá, tem dor, você por exemplo, dá uma dipirona, ela melhora. Ela vai lá, tem dor, dá uma dipirona, ela melhora. Mas na verdade ela tem um problema ali que gera aquela dor que ela tem, que é fácil de resolver com outro tipo de medicamento ou com uma mudança de estilo de vida, entendeu? Fazendo uma atividade física, por exemplo, fortalecendo. Por exemplo, uma artrose no joelho, a pessoa às vezes tem a dor, uma artrose leve, ela vai lá, o fato dela fortalecer o joelho, às vezes já melhora a dor, entendeu? Então, a gente tem que atuar na fonte do problema, né? Não ficar toda vez tratando os sintomas. E normalmente é o que eu falo que assim, que é o que tá a tendência hoje em dia, é a gente ter mais essa medicina que eu falo assim, não é humanizada, é personalizada, entendeu? Ou seja, você vai avaliar a pessoa como um todo. Você, por exemplo, viu que tem um problema ali, detectou ali que tem uma ansiedade, uma depressão junto, você encaminha para o psiquiatra, e todo mundo sempre em conjunto, né? Hoje em dia a tendência da medicina é isso, né? É essa medicina multidisciplinar, né? Que tem vários profissionais, não só médicos, mas psicólogos também, fisioterapeuta, então e todo mundo atuando junto, entendeu? Então eu falo que hoje em dia o mundo moderno, ele também ele leva aos problemas, mas ele também ensinou isso pra gente, né? Resolve alguns e aparecem outros. É isso. Mais ou menos isso. Com relação ao tempo de duração do tratamento, é variável? Quanto tempo dura aproximadamente? Então, o tratamento, ele depende, né? É o que eu falo, assim, o canabidiol, pra gente utilizar, ele é uma substância muito nova ainda. Então, não tem como a gente precisar um tempo de tratamento. O tratamento, normalmente a gente entra com a medicação, no caso de dor crônica, a gente entra com a medicação, a gente vê que o paciente espera uma melhora, o paciente melhorou, a gente começa a tentar retirar. Tem paciente que o que sempre eu falo, assim, ele já tem mais de 10 anos de dor, já teve várias experiências, então, experiência com outros medicamentos, tudo, então assim, a gente vai tentando retirar, mas se volta a dor, a gente mantém. Vale mais a pena algum risco que aquela medicação pode causar a longo prazo, que isso a gente às vezes desconhece, dependendo do tempo de uso de medicamento, né, que a gente não sabe, que é muito recente, do que a gente dar uma qualidade de vida ruim para aquele paciente. Porque existem pacientes que às vezes eles chegam num ponto que às vezes tem paciente que não sai da cama de dor, tem paciente que ele não consegue fazer nada, não consegue fazer suas atividades cotidianas. Tem paciente que não consegue nem tomar banho por causa de tanta dor. Então, ou seja, vale a pena ele correr um pouco do risco de usar uma medicação que às vezes, mas isso, claro, tudo com sentido, tudo a gente conversa, explica, de usar uma medicação que a longo prazo do que ele sentir essas dores, viver dessa maneira. Então, assim, isso eu falo porque, assim, é uma substância até então, no momento que se demonstra para a utilização desde que adequadamente, a gente pode falar que ela é uma substância com pouco efeito colateral, até o momento a gente não tem tido problemas com a substância, mas assim, a gente nunca pode afirmar nada com certeza, né? Então, é o que eu falo, para uma substância já ter uma confiabilidade, já tem que ter muitos anos já de estudo, de uso, né?
Então, assim, por isso que eu falo, a gente usa quando ela nunca é a primeira opção, né? Ela sempre é uma substância que a gente utiliza ali quando a gente já tentou de tudo. Apesar da gente considerar ela um medicamento ok, sem maiores problemas, a gente, mesmo assim, por essa falta de um tempo de estudo, a gente acaba utilizando depois que a gente já esgotou todas as medidas. Então, assim, não tem um tempo definido. O ideal na dor crônica é você entrar com medicamento, resumindo, entrar com medicamento, para que melhorar a dor, tentar retirar. É isso que a gente faz. Às vezes pode demorar 1 ano, 2, 3, então demora. É o que eu falo, o canabidiol não é para tratar dor aguda, né? Dor, por exemplo, olha, a pessoa ela tomou uma pancada, machucou a perna, vai tratar. Não, não é para isso. Ele é para tratar dor crônica. Então, para isso você tem um medicamento, você vai usar ali por 1 semana e resolve o problema e você já para. O canabidiol é diferente. Então é outro manejo, né? Então existem pacientes assim com outras substâncias, por exemplo, que acompanham na parte principalmente de psiquiatria, de dor crônica também, que tem substância que ele usa para a vida inteira, entendeu? Pode tentar tirar, mas normalmente usa para a vida inteira. Então é um pouco relativo, é um pouco individual essa parte. E falta muito estudo ainda para a gente saber um tempo exato, ó. Falar, não, o ideal mesmo, porque tem substâncias que a gente fala, ó, o ideal é entrar, usar por 1 ano e depois retirar. Falta muito estudo ainda para a gente ter uma noção disso, de o que seria o melhor mesmo, entendeu? Mais ou menos isso. E doutor, mesmo sendo uma substância considerada até agora segura, né, para finalidade medicinal, muitas pessoas, muitos pacientes ainda têm medo, têm preconceito, existe tabu por parte das pessoas com relação à utilização do canabidiol para fins medicinais, né, redução de dores crônicas, ou ao contrário, existem pacientes que chegam ao consultório pedindo, por favor, me passa, porque eu já tentei de tudo e não consigo melhorar. Como é que tá essa questão do tabu hoje para o uso do canabidiol na medicina? Então, essa parte, ó, que nem a parte segura que eu falo, que nem você disse da segura, que eu falo assim, para o meio científico ela não é tão segura ainda, tanto que ela, por exemplo, ela precisa de laudo, receituário azul. Mas a gente vê que ela tem poucos efeitos colaterais. Sim. A gente pode dizer eficiente, então. A gente pode dizer que ela é eficiente. Ok. E com poucos efeitos adversos, até o momento, né? Então, assim, no meio que a gente vê do tabu, eu esperava, quando eu comecei a prescrever para algumas pessoas, eu achava que o tabu seria maior. Eu me surpreendi. Principalmente por pessoas, assim, de uma geração que tem idade um pouco mais avançada. Então eu achava que as pessoas teriam mais tabu. Nossa, você está me dando um remédio que é derivado da maconha. Eu falei, não, mas não é isso. Ele é um medicamento, claro, ele é derivado da cannabis, mas o canabidiol é uma substância que ela é diferente do THC, que é o que causa os efeitos de quem busca o efeito recreativo da planta, né, da cannabis. Os efeitos recreativos da planta, a maioria estão no THC, que a gente não utiliza essa substância. A gente utiliza o canabidiol. O canabidiol, ele é quase, em alguns pontos, ele é quase o contrário do THC. Então, ele não vai deixar a pessoa lerda, ele não vai aumentar o apetite, pelo contrário, ele até às vezes inibe um pouquinho o apetite. Então, o que eu falo, ele é bem o contrário. Então, ele não vai, na verdade, ele é o contrário de deixar a pessoa lerda, ele às vezes dá um certo estímulo, entendeu? Ele deixa a pessoa um pouquinho mais disposta. Então, ele é um pouco diferente. O tabu vem muito da parte da origem, né, da substância. Sim. Mas, assim, existem muitos medicamentos, a gente já utilizava, que são, a gente fala que análogos sintéticos, ou seja, foram feitos e parecidos com substâncias derivadas da planta. Não são as substâncias derivadas da planta, mas são análogos, ou seja, eles são parecidos com o da planta, mas criados em laboratório, né? Então já existem outros medicamentos para tratamento de outras doenças já, até mesmo alcoolismo, para outros tipos de tratamento. Isso já se utilizava já tempos atrás, ou seja, o que eles fizeram, o que os cientistas fizeram? Pegaram, separaram ali o receptor, que é o receptor, é onde se liga essa substância dentro do nosso corpo, e a partir dali eles foram criando outras substâncias, né, para o que eles queriam fazer. Então, assim, tem um pouco do tabu. Eu tive paciente que ficou com medo de usar por causa do tabu mesmo. Depois acabou usando e viu que não tinha nada a ver, que não causava nada daquilo do que ele imaginava e ficou tranquilo. Mas, assim, eu vejo que, assim, o que me surpreende é que eu acho que a pessoa já tá passando por um episódio de tanta dor que para ela qualquer coisa é válida, entendeu? Eu percebo que muitos chegam assim. Então,
eu vejo que essa parte do tabu, para mim, quando ele chega, o paciente chega lá, alguns têm, às vezes assim, eu vejo que é um casal de idosos, um tem um pouquinho, mas às vezes, às vezes a pessoa que está com a dor tem todo esse tabu, mas a outra, no intuito de ajudar, desesperadamente, ela que levou, ela falou, não, convenceu aí até a consulta para a gente ver se dava para utilizar. Então eu vejo muito isso. Então, essa parte do tabu acho que ainda tem um pouco, mas a tendência é diminuir. Por isso que normalmente eu explico, o canabidiol faz isso, quem faz essa outra parte é o THC, isso é um medicamento, é liberado pela Anvisa. Porque tem gente que acha que você vai lá, a pessoa acha que vai pegar o óleo da planta e já vai colocar no negocinho, vai falar, não é isso que vai acontecer. Isso a gente não faz, por exemplo, nos Estados Unidos ele é tudo industrializado, até a parte do plantio, desde a parte do plantio até a parte da extração. Normalmente o óleo que você usa não é o óleo da maconha, da cannabis, é o óleo normalmente, eles colocam num outro tipo de óleo, eles tiram a substância, colocam no outro tipo de óleo para pôr naquele medicamento. Isso é uma coisa que muita gente não sabe, é o óleo de coco normalmente, que você coloca a substância, entendeu? Então ainda tem um pouco desse tabu, mas é algo que a gente consegue conversar com o paciente e explicar. E a gente aqui na TV e Rádio Câmara ajuda a desmistificar, né, todos esses tabus, esses medos, essas preocupações das pessoas. Afinal de contas, sentir dor crônica ninguém merece. E se existe a possibilidade do uso medicinal do canabidiol, que tem se tornado uma alternativa, né, para o tratamento dessas dores crônicas, cabe a gente aqui esclarecer e, como eu disse, desmistificar. Aproveitando, agradeço a participação do Dr. Breno Meira, que é médico ortopedista, ele tem atuação na área de dor crônica e trouxe um pouquinho para a gente como que é o tratamento com o canabidiol para essas pessoas, né? Além desses estudos, né, ou indícios de que a substância também pode ser utilizada para outras áreas neurológicas aí, de repente para tratamento de doenças Alzheimer, Parkinson aí, como nós comentamos. Doutor, muito obrigada pela participação, por ter aceito o convite para conversar com a gente. Eu agradeço. Obrigado por todo mundo por ter assistido e fico à disposição sempre que possível. Nós estamos à disposição e a gente agradece você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara. Lembrando que este conteúdo fica disponível na íntegra para você acessar pelo nosso canal no YouTube. Procure lá, TV Câmara Bauru. Até a próxima. Obrigado, tchau, tchau.